um outro plot twist muito insano que a gente leu no roteiro e que eu jamais imaginaria é que Juve leu a Bíblia quando tinha 10 anos de idade. Sim. O que você lia com 10 anos de idade? Eu lia a Turma da Mônica. Eu li a Fantasminha Pluft. Que eu nem sei o que é alternativa, né? Pra criança alternativa. Mais alterna. Entendi. Eu só lia mainstream mesmo, amiga. Turma da Mônica, mainstream. Assim, como que é esse lado, assim, da religião? Como que você chegou com uma Bíblia aos 10 anos de idade, concluiu essa leitura? Sim. E a sua faculdade de psicologia, né? Tipo assim, como é que você ficou ali? Porque eu tive muitas contestações religiosas com a minha terapeuta, que eu amo muito. E que me deixaram levemente travadas. E isso ao, tipo, sei lá, 37 anos de idade, assim. Queria saber de você, como que foi esse lance? E, gente, tá escrito aí que eu já fui evangélico até os 21 anos de idade? Até os 21 a Aos gente não tinha 21, info. não. Mas a gente teve essa info. E tá escrito que eu fui muito evangélico? Não. Olha, quantas horas a gente pode aumentar o DiaCast? Eu vou mandar a sinceridade. O assunto igreja e religião daria pra fazer um podcast inteiro sobre isso. Sim. É muita coisa. Tá, mas vamos- eu já vamos fui lá. muito evangélico. Tá. Eu comecei... A sua família é evangélica? Hoje, minha mãe vai às vezes. E fora Tá. isso, meu pai nem liga, meu irmão ateu, eu ateu também. Mas, o que acontece? Espera que veio um refluxo aqui, galera. Tudo bem, a gente pode falar alguma coisa pra você lidar com o seu refluxo, quer? Nossa, que delícia. Não, já liberar? saiu um arroto mudo aqui. Ai, tá. Daquele que é quase um ASMR da Sim. traqueia. Eu comecei a ir na igreja, sei lá, com uns 7 anos de idade. Sei lá, comecei a ir na igreja. Primeira vez que eu fui na igreja, eu falei um filho da puta na igreja, eu era criança. Alguma coisa assim. Mas eu comecei a ir na igreja, meu irmão começou primeiro, eu comecei a ir também. E a gente ia na igreja todo dia, menos sexta-feira. Que era o esquema da minha igreja. Você tava na igreja. Não, é que sexto culto era em casa. Mas a gente não fazia, não. Fazia às vezes. Eu não gostava. Aí eu comecei a ir nessa igreja. Não vou falar o nome, né? Porque, né? Tudo certo. Quem manjar, vai manjar. Igreja, qual câmera? Igreja Livre em Verde. Aí, beleza. O que acontece? Comecei a ir na igreja e, tipo, eu não gostava de cantar na igreja. Aí eu ficava lendo a Bíblia na igreja todo dia. Ia na igreja todo dia e fui lendo. Aí pegava pra ler em casa e numa dessa eu li inteira, sabe? Tipo, E aos 10 anos, você absorveu, tipo… Porque assim, quando eu penso numa leitura de Bíblia, assim, hoje… Eu não sei se eu vou entender. Assim, o livro mais Não simples deu pra pra mim, eu entender. leio 3 páginas e falo… Meu Deus, o que era que eu tava lendo mesmo? Deixa eu voltar aqui 3 páginas. E é assim que eu fico 6 meses na mesma página. assim... E eu penso a Bíblia, cara. Não, é que a Bíblia, pra você ler mesmo, com 10 anos de idade, eu absorvi nada. Só soube o mapa Tá. das coisas ali e saber coisas que, tipo, a maioria das pessoas cristãs nunca leram a Bíblia. Tipo, pô, você tem fé num livro da sua religião, você tem que ler ele, né? Tipo, pelo menos. Sim. Mas eu não quero dar uma aqui de Carlos Piloto crescido pra falar que eu era criança superdotada. Eu só li por tédio mesmo, sabe? Tipo assim. E é isso daí, né? Só li por tédio. Mas aí eu comecei a ir muito na igreja e tal, envolvidaço. Aí meu irmão começou a tocar um instrumento. Aí eu comecei a aprender um instrumento também. Aí em algum momento… Eu vou resumir essa história. Em algum momento… Não é pra resumir aqui, não. Em um momento… Tá jóia, então. Em algum momento, essa igreja funcionava assim, quando eles querem abrir uma igreja num bairro novo, eles fazem uma startup, que chama Ponto de Pregação. Aí o que eles fazem? Pô, tem um bairro ali que não tem nenhuma igreja por perto, vamos pegar a casa de alguém e a gente faz uma igrejinha ali. Se ela tiver um quarto, pá, não sei o quê… E a gente faz uma igrejinha ali. E o Olha ponto de só. pregação foi na minha casa. Olha! No lugar que depois virou meu estúdio e minha casa também. Que tem várias casas na casa que eu morava em Volta Redonda, dos meus pais. Aí tinha a igreja lá em casa. E foi Gente assim que do céu. você sediou a startup da igreja. Exato. Aí depois cresceu, fez um templo, um terreno lá perto, tal. Pertinho de casa, era atravessar uma rua. E o que aconteceu nos 21 anos? Não, Exatamente. pera aí, gente. Tem outras coisas. Que essa outras igreja coisas, é claro. o quê? Essa igreja era um perigo. Por exemplo, eu não podia ler Harry Potter. Por isso que eu li a Bíblia. Por quê? Porque é proibido ler Harry Potter. Não pode usar as coisas do mundo. Não pode beber Nada. álcool. Não pode usar calça jeans se for mulher. E só existe mulher e homem.
Era nesse nível, não podia ir no cinema, a não ser que você fosse escondido. O primeiro show que eu fui na vida foi um show evangélico escondido, do Oficina G3, porque não podia ir em outras igrejas, nem em show de artista evangélico. Pô, mas aí não era igreja, é seita, já vamos... Então, Gente. por isso que eu não falei o nome, deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo, deixa Não, abaixo. Você não pode ir em outras igrejas. Exatamente. Uma gente, vez eu fui, privado. descobriram, foi tenso. Uma vez eu fiquei de bancos. Sabia que a igreja evangélica criou o cancelamento? Vou contar essa história. Existe um negócio, nessa minha igreja existia, deve existir em várias, né? A igreja evangélica é igual ao Pokémon, sempre sai uns 150 de uma vez. Aí, o que acontece? Quando... Esqueci o que eu tava falando. Que foi a igreja o cancelamento. que criou o cancelamento. Qual que é a parada? Tem essas regras do que não pode fazer. De tipo assim, não pode transar antes do casamento. No casamento pode, mas não muito, porque, né? Pra procriação, só pra procriar. Só procriar, é pra fazer filho, olha lá. Aí, beleza. Aí tem as regrinhas que não pode. Não pode ler um Harry Potter, não pode assistir um Pokémon, uma cartinha de Yu-Gi-Oh, né? Não pode... Sakura Card Captors. Uma Sakura Card Captors não pode, né? Aí, beleza. Aí, você não pode ir numa festinha, uma matinê, uma boate. Aí, o que acontece? Quando descobrem que você foi, aí, sei lá, eu tocava na igreja, tinha um trabalho na igreja, que não ganha nada, é voluntário, obviamente, né? Senão tava lá até hoje, sacanagem. Não. Aí, descobriram, por exemplo, teve um banco que eu fiquei, que era o quê? Descobriram que eu tinha feito um show no ensino médio, com a bandinha que eu montei da galera ali. Foi o pior show da vida, porque a gente tocou Black Sabbath, Los Hermanos, Creed. Entendi. O shuffle. Não, o shuffle total. Aí descobriram, aí falaram assim... Mandou mal, né? Tocando música do mundo. Rock, você está de banco. Que é o quê? Você não pode mais tocar na igreja. Você vai... E todo mundo vai saber que você tá de banco. E todo mundo vai te olhar assim, mandou mal, né? E não tá tocando mais ali. Que parada é essa? Aí você ficava de banco por um período determinado. Aí depois voltava. Um castigo, é tipo um castigo. Tipo um castigo. Mas dependendo do que dependendo do que era um banco eterno, assim. De, tipo assim, Banco eterno? Acho que a de pessoa não interagia mais com nada da igreja. Não tem o rolê do perdão? Só assistia. Então, tem, mas é um negócio de Deus, assim, não é da igreja. Sabe? É um negócio de Deus. Que loucura, entendi. Saca? Que é diferente, Deus e igreja. Sim. É um rolê diferente, entendeu? Tá bom. Mas aí, 21 anos, o que aconteceu, né? Entrei na faculdade de psicologia, aí quando eu passei pra psicologia, eles já estavam falando meio assim, ó. Não, antes de eu já tava começando a trabalhar com música, música tem que ser um hobby. Não sei o que, não sei o que lá. Eles mandavam... Eu não podia deixar o cabelo passar daqui. Ai, Não, gente. Só coisa legal, né? Aí, só pra deixar um alerta aqui, né? Que, todas as igrejas evangélicas são assim. Se a sua é legal, felicidade, não faz mais que a obrigação. Mas tem muita igreja merda, assim, que fode com a vida das pessoas, né? Tipo, psicologicamente. Mas Fala aí o que você ia falar. Não, imagina, você é o convidado aqui, então você tá aqui pra falar. O que acontece? Eu gosto de falar uma frase que quanto mais a gente aperta o sabonete, mais longe ele voa. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em reprimir, em deixar essa pessoa, não pode sair, não pode não sei o quê, não vai não sei o quê, não vai ouvir aquela música, não. Aquele negócio não é de Deus, ou aquilo ali é do mundo e etc. Você só tá gerando uma curiosidade muito absurda. No meu caso, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, acredito que você também, porque, né, os pulos que você deu aí nessa vida é de curioso mesmo. Aí, atiça quem tem curiosidade, cara. Então, a pessoa fica assim, mas o que acontece se eu escutar? E eu acho que é o lance, você aperta e o sabonete voa muito longe. Muito. Que frase maravilhosa. Ai, amiga, sim, me falaram isso há muito tempo. E toda vez que eu falo, as pessoas amam. Eu falo assim, gente, mentira que não é uma frase famosa. Eu jurava que era. Vamos ver essa frase que é famosa? Vou tatuar. Quanto mais se aperta, mola. Mais ela. Mas eu já fazia várias coisas escondidas. Porque. Você já tocou Black Sabbath e também realmente. Que a vida é louca, né? Em algum momento, um primo meu me apresentou assim: ouve CD do Angra aqui. Aí eu entendi. Gosto. Aí eu comecei a gostar dessas coisas. Entrou em psicologia não com 21 anos. Eu entrei na faculdade, eu tava na igreja ainda no primeiro semestre. Aí eu saí da igreja, porque teve umas tretas de cabelo e coisa, e eu já tava puto e já manjava da Bíblia, e já tava ouvindo um podcast que é muito bom, evangélico, chama Irmãos.com, recomendo aí. Aí eu já comecei a expandir. Sério mesmo? Sério, é muito bom.
Mas você ouvindo o podcast que você mudou de ideia? Sim, porque era um podcast de outra igreja. E eu não tinha contato de nada de outras igrejas. Aí eu fui ter acesso a uma teologia maneira, a uma consciência social. Era uma galera evangélica de esquerda, mas só que eu ainda era discípulo de Olavo. Mas o que acontece? Eu entrei... Eu nunca vou entender isso. É sério, galera? Eu nunca vou entender isso. Eu nunca vou te olhar e olhar isso com normalidade. Não, assim. porra. Enfim, aí eu saí da igreja, mas fui pra outra igreja, que foi uma igreja muito da hora. Fui pra Igreja Batista. Igreja Batista da hora, pelo menos a que eu ia era da hora. Aí nessa Igreja Batista tinha um grupo de jovens, toda quinta-feira, que se reunia e tinha um pastor, André Michelin, ele é muito bom. E ele falava com a galera, e era um lugar onde você podia perguntar, né? Que na igreja, geralmente, você não pode perguntar. E você pode perguntar o que você quiser, as pessoas conversam. E uma galera da cidade ali, que é Volta Redonda, que era uma galera de banda que frequentava ali. Eu comecei a frequentar os rolês de banda, essas coisas. Aí eu já tava na faculdade, aí a cabeça já foi abrindo ali pro lado certo da história, que é a esquerda. Aí, beleza. Sim. Aí eu fui saindo aos poucos, migrando. Aí teve um momento que eu pensei assim, não, eu acredito em Deus, mas não acredito na igreja, então parei de ir na igreja. Aí teve um momento que eu falei assim, não, peraí. Estudando muito teologia, essas paradas, estudando outras religiões também, eu pensei, não, peraí. Não tem como só uma religião tá certa. Então, ou estão todas certas ou nenhuma existe. Não, eu vou subestimar a fé de um monte de gente? Tipo, ou nenhuma existe, ou todas estão certas, e elas têm que conviver numa cosmogonia ali, tipo, que faça sentido, e que a cultura, né, tipo, de cada lugar faz ter esses atritos, essas coisas, né? Aí, beleza. Aí eu entrei no período que eu acreditava muito na... Eu ri, mas eu gosto até hoje, mas não acredito. Na ufologia esotérica. Bom demais. Eu já vi até Esse plot twist não tinha. Vocês já ouviram a palavra de Ashta Shihan, o Cristo cósmico? Por favor. Pô, é Não, bom a gente demais. tá aqui pra isso. Pô, tem medo de falar muito que tem gente que manja mais que eu e acredita mais. Mas é basicamente, qual que é a parada da ufologia esotérica? Beleza. De onde veio tudo aqui, né? Tipo, então, tem um livro que é muito bom, é um livro evangélico. Chama Fator Melquisedeque, que fala, pô, como é que o maluco da Austrália tinha uma religião e manifestações divinas e da América? É um livro bem colonialista, se a gente for pensar hoje. Mas só que ele traz esse conceito legal de, tipo, existe uma fonte primária e diversas pessoas tiveram acesso a essa espiritualidade, de acordo com a cultura, local e tempo, se desenvolveu religiões diferentes e, né, não existe religião sem cultura e intervenção humana, né? Toda religião tem algum viés e é uma tradução torta de algo que ninguém consegue entender, principal, né? E a ufologia esotérica, ela dá um nome pra isso daqui. Não, pô, existe esse algo de fora espiritual, que é algo que tá além da nossa compreensão, mas que é uma espiritualidade que tá numa dimensão física, então, tipo, é algo extraterrestre, que não é da Terra. Legal, né? Olha. Então, tipo, essa brisa é bom, TMD na água. Aí, gente! beleza. Não tem não. Aí, beleza. Aí tem o Cristo cósmico que é responsável pela Terra aqui, porque existem vários planetas com várias pessoas. Né? E os espíritos que se manifestam aqui não são só espíritos humanos, porque se um ET morre, ele tem espírito também, né? Saca? É um negócio óbvio, né? Tipo... Caraca, eu amei Sim. Não é óbvio. Tipo, se o ET morre, tem espírito também. Tipo, então, aí ele traduz essas religiões como uma matriz principal e que se manifestou em diferentes tempos, de diferentes maneiras, e que a origem é extraterrestre. Aí tem gente que acredita que a origem é extraterrestre física, tem gente que acredita que é a origem extraterrestre espiritual. Aí vai dar subjetividade. Aí eu acreditei tanto nisso, aí eu não tive experiência nenhuma, aí eu falei... Por enquanto eu sou ateu, eu acordo ateu, durmo ateu, minha vida, eu não penso em Deus o dia inteiro e não faz diferença pra mim. Sou uma pessoa legal, é isso daí.